Fala galerinha, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia? Meu nome é Wesley Carvalho e esse é mais um vídeo aqui pro canal. Gente, hoje eu vou fazer a correção das atividades do primeiro ano do ensino médio. Assim, né, vamos começar a fazendo as atividades do primeiro ano do ensino médio, conteúdo de biologia. Vou compartilhar com vocês o meu trabalho, peraí, aqui. Primeiro ano do ensino médio, né? Não sei se ele vai estar de cá. Gente, é porque depois que eu edito, a tela fica toda estranha, tá? Então, cada um fica num lugar. Então, meu nome é Wesley Henrique de Carvalho, tá? Professor de Biologia do ensino médio, Ciências para o ensino fundamental, tá? Você que ainda não faz parte do nosso projeto Biologando, onde nós falamos um pouquinho mais a respeito da biologia, a respeito da ciência, né? Eu trabalho com vocês durante todo o ano letivo, um acompanhamento didático, né? Então vamos lá, vou fazer a leitura junto com vocês e aí nós vamos falando um pouquinho a respeito dessas atividades. Bom, então, primeiro momento, né, nós vamos falar já um pouquinho. Quero fazer a leitura com vocês, né? Peraí. Então vamos lá na página do aluno, vamos ver aqui onde que inicia. Ó, material do estudante, página 95. Então, vou lá na página 95 com vocês. 95. Isso. Na página 95. Vamos lá. 95. Só iniciar aqui. Bom, então isso aqui, ó. Nós iniciamos aqui, então, material do aluno. Isso. Então, material, né, de apoio pedagógico para aprendizagem. Esse é o material do estudante. É nele que nós vamos estar falando. Né? Olá, estudante, convidamos vocês a conhecer e utilizar o caderno mapa. Esse material foi elaborado com todo carinho para que você possa realizar atividades interessantes e desafiadoras na sala de aula ou em casa. As atividades propostas estimulam as competências como organização, empatia, foco, interesse artístico, imaginação criativa, entre outras, para que possam seguir aproveitando e atuando como estudantes protagonistas que são. Significa proporcionar uma base sólida para que vocês mobilizem, articulem e coloquem em prática conhecimentos, valores, atitudes e habilidades importantes na relação com os outros e consigo mesmo, como o enfrentamento de desafios de maneira criativa e construtiva. Ficou curioso? Para saber que convite é esse que estamos fazendo para você? Ficou curioso para saber que convite é esse que estamos fazendo para você? Então não perca tempo e conheça agora mesmo, comece agora mesmo a realizar essa aventura pedagógica pelas atividades. Bons estudos. Surgimento da biologia e suas grandes descobertas. Então aqui é onde ele vai falar, né, a importância da descoberta, né, como que surgiu. Isso aí eu tenho um vídeo anterior, né, que eu falei. Vamos aqui para as atividades, né? Qual a contribuição da biologia como ciência? Qual que é essa importância? Para que estudar biologia? Bom, a biologia ela contribuiu bastante para a ciência, desde por conta do seu processo metodológico, sua sistemática. Então, a gente parte de observação à conclusão, todas aquelas etapas do método científico, e quem já me segue há mais tempo sabe que eu tenho um vídeo falando sobre os métodos científicos, que eu vou deixar no e-card aqui em cima. Então, a importância, né, a contribuição da biologia é ela proporcionar curiosidade, ela proporcionar esses passos metodológicos para que você consiga executar, né, ir além e ir em busca de respostas. Então, a contribuição da biologia, como ciência, é a obtenção dos passos metodológicos para responder perguntas. De que maneira Aristóteles buscou agrupar os seres vivos?
Bom, ele buscou agrupar os seres vivos utilizando da morfologia, né, das aparências. Aqueles animais, né, aqueles organismos que se aparentavam eram classificados dentro de um mesmo grupo, né? Por exemplo, nós tínhamos lá aqueles animais que se alimentavam de plantas. Então, eles eram classificados como herbívoros, ficava num grupo separado. Aqueles animais que se alimentavam de herbívoros eram classificados como carnívoros. Aquelas plantas, até os fungos, né, eram classificados como plantas, eles estavam dentro do grupo de plantas. Então tinha essa classificação não suficiente, mas importante para aquela época, tá? Então Aristóteles procurava agrupar os seres vivos quanto às suas características físicas. 3. Com o avanço da ciência, foi possível observar algumas características presentes nos vegetais e animais que não são encontradas nos minerais. A partir disso, Lamarck considerou esses aspectos para colocar plantas e animais como pertencentes ao grupo dos seres orgânicos. Qual característica era essa? Gente, para ser considerado um ser vivo, né, e não um mineral, a gente parte do princípio que nós temos que ser constituídos de células, nós temos que evoluir ao longo do tempo, né, sofrer esse processo de evolução, de adaptação. Nós temos estímulos, reagir a estímulos, tá? Então, todas essas características de reação a estímulo, evolução, ser composto de pelo menos uma célula, porque aí nós temos aqueles indivíduos que são unicelulares, né, no caso das bactérias, e nós temos pluricelulares, né, muitas células, como é o caso de eu, você. E então, assim, essa a diferença, né? Um mineral, ele não evolui, um mineral, ele não responde a estímulo, um mineral, ele não se reproduz, né? Um ser vivo já sim se reproduz. 4. Qual área da biologia Gregor Mendel revolucionou com seus estudos? Gente, foi a genética. Mendel é o pai da genética. Ele, através dos processos de cruzamento genético e hereditariedade, então ele mostrou como que era passado algumas características através das gerações. Então, Gregor Mendel revolucionou seus estudos na área da genética. E cite duas aplicações importantes da biotecnologia. Gente, nós temos os transgênicos, nós temos a clonagem, tá? Tudo isso utiliza de processos tecnológicos envolvidos com seres vivos que vão condicionar melhorias, tá? Nos transgênicos, por exemplo, nós temos plantas que são mais resistentes a são mais resistentes aos defensivos agrícolas, mais resistentes aos seus predadores naturais, né, às suas pragas, né? Então, nós melhoramos as vegetações para que elas possam não acabar com as pragas, né? Também nós melhoramos o valor nutricional das plantas, tá? Ao fazer as plantas transgênicas, né? Nós melhoramos o valor nutricional das plantas transgênicas, tá? Clonagem também envolvido a biotecnologia, tá? Então, são duas aplicações importantes, tá? Clonagem e os transgênicos, tá? De maneira geral. Tranquilo? Espero ter respondido as questões de maneira que vocês possam entender. Volto a falar. Gente, vem fazer parte do projeto Biologando, né? É só deixar aqui nos comentários que eu entro em contato com vocês, envio o link, tá bom? Tô ficando por aqui, por hoje só, mais